Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer nossa reflexão sobre a história da Igreja, 17º encontro, Jesus em Jerusalém e na Judéia. Essa reflexão vai fazer muito mais parte daquilo que São João nos diz no seu Evangelho. Depois nós vamos ver Jesus na Galileia. Ao deixar o Jordão, onde foi batizado, Jesus retorna à Galileia para uma breve visita em Caná da Galileia e em Cafarnaum. No Evangelho de São João, em razão das festividades da Páscoa, ele sobe a Jerusalém e anuncia a palavra divina do Reino de Deus pela primeira vez. Devemos ter em mente que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas colocam o ministério de Jesus no início na Galileia. Só depois Jesus segue para Jerusalém para morrer e ressuscitar. João, evangelista, coloca várias vindas de Jesus à Judéia e Jerusalém e seus entornos, tendo em vista vários momentos das festas, como tabernáculo, Páscoa e dedicação. Segundo Mateus, Marcos e Lucas, Jesus anuncia a verdade do Evangelho quando João Batista foi preso, e fez de Cafarnaum, na casa de Pedro, o centro da sua ação. No Evangelho de São Lucas, no final, capítulo 24, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, Jesus ordena a seus discípulos que fiquem em Jerusalém esperando a vinda do Espírito Santo. Mateus e Marcos, os discípulos são convidados para irem para a Galileia, cena do início da pregação de Jesus, onde eles encontrariam Jesus ressuscitado. Mateus capítulo 28, versículo 7, Marcos capítulo 16, versículo 7. Jerusalém se tornará o centro religioso para os discípulos. É de lá que eles sairão para difundir a mensagem da morte e ressurreição de Jesus, como vemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 46, livro dos Atos, capítulo 1, versículo 4 e versículo 8. O lugar de sua morte e ressurreição será o lugar do início da difusão da Igreja até os confins da terra. Em João não se fala desse Pentecostes. O Espírito Santo é entregue no dia da ressurreição, no primeiro dia da ressurreição. No Evangelho de São João, após Jesus ter ido às bodas de Caná, ele foi a Jerusalém, onde expulsou os vendedores do templo. No Evangelho de São Mateus, Marcos e Lucas, esta cena é colocada na última semana de vida de Jesus em Jerusalém. João coloca no início do ministério de Jesus. Esta data é que devemos considerar por ser mais admissível. Os milagres de Jesus são provocados por circunstâncias exteriores, como as súplicas dos enfermos, as necessidades do povo, a expulsão dos vendedores do templo. Jesus se manifesta como Messias, o Filho de Deus. Jesus quer purificar o templo devido ao seu zelo pelo próprio templo. Durante todo o tempo, em sua vida oculta, Jesus suportou em silêncio este escândalo, mas agora Jesus age com autoridade como Messias. Durante as festas pascais, Jesus opera milagres
e muitos judeus em Jerusalém creem nele, embora uma fé bastante frágil do povo. Mas Jesus sabia muito bem, aquilo que havia dentro do homem. João capítulo 2, versículo 25. A multidão ficava impressionada, admirada com os atos e palavras de Jesus. Mas eram suscetíveis, da pressão das autoridades judaicas e eram também facilmente manipulados. Os chefes que encontramos nos evangelhos são sobretudo os fariseus, que se assentavam na cátedra de Moisés, impondo ao povo, então aqui a autoridade deles, que era imposta sobre o povo. Enquanto os fariseus, além da lei escrita, isto é, a Torá escrita, enquanto os fariseus, além da lei escrita, a Torá escrita, o Pentateuco, se uniam a uma Torá oral, chamado Halaká, os saduceus só aceitavam a Torá escrita, rejeitavam a Torá oral, e assim se opunham aos fariseus. Mas eles vão se unir quando se trata de condenar Jesus. Jesus irá denunciá-los. João capítulo 5, versículo 44. Como é que vocês poderão acreditar se vivem elogiando uns aos outros, isto é, bajulando um ao outro, e não buscam a glória que vem de Deus único? Esta crítica era dirigida aos fariseus. Durante a sua primeira estadia em Jerusalém, Jesus encontrou o mestre de Israel, Nicodemos. Jesus falou com Nicodemos, revelando o mistério de sua vida e obra de salvação. Jesus lhe anuncia a vida eterna, que só pode conseguir nascendo do alto, e acolhendo Jesus que o Pai enviou, para que se possa assim vencer a morte e viver em comunhão de fé com o Pai, unido a Jesus. Nicodemos será discípulo fiel de Cristo, João capítulo 7, versículo 50. E também ele aparece no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 39. Ele foi tímido em seu primeiro encontro com Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de São João, mas intervém no Sinédrio em favor de Jesus mais tarde. Ele será cooperador de José de Arimateia no sepultamento de Jesus. Em plena festa da Páscoa, Jesus se faz presente. Ele parece que faliu neste primeiro ministério, no coração do judaísmo. Mas, no exemplo de Nicodemos, nos deixa ver as conquistas individuais que Jesus realizou. Em Jerusalém encontramos discípulos isolados, alguns até desconhecidos pelos discípulos e apóstolos, como o dono da casa onde foi celebrada a Eucaristia, Marcos capítulo 14, versículo 13. Podemos ver a realidade destas adesões pessoais e descrição do próprio Senhor Jesus, como acontece no cego de nascença e o homem curado na piscina de Betesda. Podemos ver que em Jerusalém existiam homens também, de outro lado, que procuravam matar Jesus por causa de suas palavras e por violar o sábado. O Senhor, nestas primeiras missões, viu-se obrigado a abandonar Jerusalém. Jesus anunciava o Evangelho e seus discípulos batizavam
Neste contexto, os discípulos de João Batista, irão dar o testemunho a João Batista que Jesus batizava e todos vinham a ele. João dá o seu próprio testemunho sobre Jesus. João não era o Cristo, ele diz aos seus discípulos. Ele é amigo do esposo, isto é, Jesus. João anuncia que ele deveria diminuir e Jesus crescer. João capítulo 3, versículo 28 a 30. Herodes Antipas, em razão de Herodíades, prende João Batista e o faz decapitar. Segundo São Marco, logo que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, passando pela Samaria, pregando o Evangelho. A perseguição de Jesus e seus sinais, milagres, impressionaram a muitos, embora a maior parte tivesse uma fé vacilante, que não conseguiam oferecer uma resistência em razão da oposição feita pelos fariseus. Jesus não abandona Jerusalém e a Judéia, mas irá procurar em vários momentos a conversão de Jerusalém. Ele se faz presente, segundo São João, além da festa da Páscoa em Jerusalém, como também já disse, na festa dos tabernáculos e dedicação. Durante os últimos 6 meses de sua vida, Jesus irá se esforçar em momentos decisivos, mas não conseguirá a adesão das autoridades que não respeitam Jesus. No Evangelho de São João, ele percorre a Judéia, Jerusalém, suas cidades, Samaria e Galiléia. Então, daí nós vamos mais tarde, então, no próximo encontro, falar de Jesus na Galiléia. Então, nós vamos ver alguns passos, alguns dados que os próprios evangelistas nos dizem da pregação de Jesus. Vimos esses dados do Evangelho de São João, dados bastante pequenos, mas para dar um contexto de entendimento da presença de Jesus em Jerusalém, na Judéia, a rejeição de Jesus, não só por agir no dia de sábado, mas também por violar o sábado, que começa toda essa realidade de conflito. E ali a oposição dos judeus, no caso ali dos fariseus, a toda a atividade de Jesus. E agora depois, então, vamos passar para a Galiléia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.